I know every operating At my system like last the job, back of in my my current hand. role, When it comes to 5 years of experience and have worked with several people from your company. I've been recognized for my passion. My team is everything. LinkedIn delivers candidates who rise above the rest. With an up-to-date view into shared connections, skills, and interests you won't find anywhere else. See why 86% of small businesses who post a job on LinkedIn get a qualified candidate within a day. Post a job for free at linkedin.com/achieve. LinkedIn, your next great hire is here. When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst. Tem muita coisa maneira acontecendo na minha vida nos últimos meses. Eu fiz uma viagem muito legal com a minha família num lugar muito importante pra gente. Quando eu voltei, logo fui pra São Paulo num evento do Spotify pra gravar um Vortex ao vivo com plateia. Convivi com meus amigos Kat e Odeio, vi muita gente maneira que é referência pra mim, companheiros de trabalho, e confraternizei com muita gente legal que eu já conhecia ou que eu conheci no evento. Inclusive, obrigado Spotify pelo convite. Eu também voltei a fazer comédia stand-up depois de um ano parado. Escrevi textos novos e tive o prazer de me apresentar de novo em São Paulo no Clube Barbixas e em Curitiba em 2 sessões ao lado do Paulo Mansur, fazendo open mic no show dele. Cada vez que eu subo num palco pra fazer comédia, eu me sinto mais capaz e confiante pra me chamar de comediante. E ainda consegui usar isso como justificativa pra me encontrar e tomar umas com os ouvintes queridos, inclusive desse podcast, galera do grupo de neurônios. E os trabalhos com o Jovem Nerd também têm sido incríveis. Tô fazendo lives no canal oficial deles, na Kik, mas tive o prazer de transmitir os bastidores do grande evento do Nerdcast 1000. E ainda fui convidado pra subir no palco pra gravar e participar da 3ª e última sessão. O pequeno Vidani de 10 anos atrás ia ficar maluco se ele soubesse disso. Mas aconteceu. E semanas depois ainda tive o prazer de receber um convite do Azaghal pra fazer a cobertura na última pré-estreia do filme A Própria Carne, filme do Jovem Nerd Cunhã SBF, lá em São Paulo. E lá fui eu fazer mais uma cobertura que virou um Nerd Office, assim como a do Nerdcast 1000 também. Mais recentemente, a galera de quem eu sou muito fã do grupo de comédia Em Pé na Rede me convidou para participar do quadro Comentando Histórias ao Vivo. E lá fui eu voltar ao Clube Barbixas para mais uma noite de comédia, dessa vez deles com a minha participação. E além de conhecer o Rominho e o Osmar, o Camejo eu já conhecia, naquele dia tive o prazer de trombar no camarim com o Matheus Buente e com o João Seu Pimenta, humoristas, comediantes que eu tenho como referência, que eu admiro demais, que se mostraram pessoas incríveis também, muito gentis. E ainda por cima, esse episódio do podcast está indo ao ar na primeira segunda-feira depois da CCXP, mais uma edição desse evento que eu adoro e que eu estive presente graças ao trabalho que eu venho realizando, produzindo conteúdo em tudo que é canto. Tenho certeza que vai ter sido absurdo de bom reencontrar os ouvintes e receber de novo essa injeção de esperança que tenho recebido todos os anos. Injeção que tanto me acrescenta. É muita coisa maneira acontecendo junto. Então por que hoje eu acordei me sentindo um pedacinho de bosta? Achando que as pessoas me odeiam, que as pessoas não gostam do que eu faço e que quando riem das coisas que eu digo, riem por pena ou por dó. Se tem tanta coisa maneira acontecendo, então por que é que me sinto mal? Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão para mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. E hoje dentro da minha cabeça eu estou sozinho. Lembrando que o Dentro da Minha Cabeça pode ser escutado em qualquer agregador de podcast, mas pode ser assistido em vídeo exclusivamente no Spotify. E é isso. Hoje eu vou falar sobre dias de bad, né? Dias que a gente acorda se sentindo incapaz. Eu já falei um pouco sobre isso no passado, sobre síndrome do impostor, mas era um negócio muito localizado. E aí eu quero falar hoje sobre a desconfiança mesmo que a gente tem na gente mesmo. O episódio de hoje não é um monólogo, não é um roteiro escrito. É um desabafo que poderia ser uma sessão de terapia, caso minha terapeuta estivesse do outro lado perguntando coisas de terapeuta. Né? Não sei exatamente o que ela perguntaria no caso, mas esse tipo de programa. A gente vai refletir um pouco sobre se sentir mal. Recentemente, acordei num dia, não foi exatamente hoje, então menti no monólogo. Foi ontem, no dia que eu tô gravando aqui. Mas eu levantei da cama me sentindo um bosta.
eu tenho um lance com racionalizar as coisas e botá-las pra fora. E aí começar a entender que eu talvez esteja viajando e talvez não esteja. E aí tentar entender onde é que eu me coloco. Mas... nem todo dia a gente se sente seguro, né? Eu acho que é muito sobre isso que eu quero falar hoje. Eu consigo identificar os dias que eu não me sinto seguro. E são dias que eu tenho dificuldade de conseguir me sentir confortável pra poder fazer meu trabalho, né? Eu acho que trabalhar com criatividade às vezes envolve você se questionar, você se colocar ali numa... Pô, será que eu sou tão bom e tal? Mas a gente dificilmente consegue se questionar com a mesma facilidade do será que eu sou tão ruim, será que eu sou tão lixo? É muito mais fácil questionar as coisas que a gente tem como desejo do que questionar as nossas supostas fraquezas conhecidas, né? Não sei se fez sentido pra vocês, mas vou tentar me explicar ao longo dos minutos de episódio que me restam. Nem sempre a gente se sente digno de carinho, né? Digno de amor dos outros. Nem sempre a gente se sente assim, se sente digno de admiração. Eu já falei sobre ser digno de admiração em um episódio aqui, né? Lá atrás, no episódio 28 com o Paizinho Vírgula, o digno de admiração, falei sobre isso. E tem dias que a gente não se sente nem digno da admiração alheia, muito menos da nossa própria, né? E é muito curioso como esses dias de bad que eu falei, e a grande frase do monólogo é a frase que me fez querer gravar esse episódio, que é: então por que eu me sinto mal? Falei sobre racionalizar. Quando eu boto pra fora, quando eu falo em voz alta, muitas vezes fica óbvio e latente a minha insegurança pra mim, sabe? Eu olho e falo, pô, essa insegurança falando, não precisa ficar assim, né? Não precisa ficar tão ressabiado, tão preocupado. Tinha acabado de rolar, no dia que eu acordei assim, eu tinha ido pra São Paulo, fiz um bate-volta por conta do Em Pé na Rede, e no dia seguinte eu me senti mal. Me senti incapaz, senti que não fiz algo legal lá, eu gostei do resultado, mas eu fiquei questionando, sabe quando você fica pensando, putz, será que eu podia ter feito melhor? Será que eu podia ter feito diferente? Será que eu podia ter falado outra coisa? Será que eu escolhi a história certa pro Comentando Histórias? Será que eu... E aí esse será que eu virou um turbilhão de... Cara, você é um merda, ninguém gosta do que você faz e as pessoas têm pena de você. Seus amigos estavam lá pra te assistir porque eles têm dó de você ficar lá sozinho, exposto daquela forma. E eles nunca vão te falar isso pra não estragar teu sonho, mas eles sabem que você não é capaz, que você não é competente. E é um martelo na cabeça, uma voz falando isso pra você de... Cara, não é bom o suficiente, não adianta, não vai ser bom. Não importa que você tente ser bom, não vai ser bom. É ruim, né? Pesado, né? Pesado falar isso. Mas é como eu me senti naquela... manhã de segunda-feira. E aí eu nem compartilhei isso com a minha namorada, nem compartilhei com ela isso, nem emprestei pra ela esse sentimento, essa desconfiança. Eu preferi eu mesmo lidar sozinho com as coisas e me convencer do contrário. E não é fácil, não é simples também. É você conseguir encontrar argumentos que te convençam de que você não é aquilo que você tá julgando que você é, sabe? Eu sempre tento resgatar, né? Nesses momentos eu tento resgatar os momentos legais, os momentos que eu tô confiante. Então eu fiquei lembrando das últimas coisas que aconteceram nos últimos meses, que eu até botei no monólogo, né? Cara, as coisas tão legais que têm acontecido comigo, os momentos que eu me senti valorizado, oportunidades de trabalho que apareceram e que ainda estão na mesa para as coisas melhorarem, e eu tenho ficado feliz com isso. Ao mesmo tempo, é doloroso ficar se questionando, sentir que você é o seu maior crítico, o seu pior inimigo, o seu, sei lá... Nesse sentido de se duvidar da sua competência, da sua capacidade. E às vezes não é nem só sobre profissional que eu tô falando, é sobre sua capacidade de ser um bom amigo, de ser um bom filho, de ser um bom pai, de ser uma boa mãe, de ser um bom namorado, de ser um bom esposo. E aí? Né? Qual é a capacidade que você tem e o quanto você tem a confiança na sua capacidade? É muito doloroso, cara. Sinceramente, é um espaço, um pedaço da vida muitíssimo doloroso e complicado de lidar. Eu, sinceramente, olho pra números, né? E aí a gente trabalha com a internet, olha pra número, pra reflexo de ouvinte e tudo mais. Às vezes fico um pouco perdido, obcecado nisso, de caraca, minha rede social tá crescendo, ela é estagnada, preciso dar resultado, preciso tudo. E aí a gente se convence com argumentos que a gente ou lê por aí, ou que a gente mesmo sabe que sempre estiveram na nossa cabeça. Sendo bem nu aqui com vocês, porque eu confio muito na comunidade que eu construí aqui, eu nunca, sei lá, eu nunca fui me sentir prepotente e preparado o suficiente pra olhar e falar, pô, eu boto
minha mão no fogo por mim mesmo, tá ligado? Eu acho que eu sou um cara bom no que eu faço. Eu sempre soube não, né? Mas eu sei há um tempo que tecnicamente eu me garanto. Isso faz muito tempo que eu sei que, cara, eu sei editar áudio, eu sei gravar, eu sei me comunicar, eu sei falar, beleza. Agora, eu sou engraçado, eu sou divertido, as pessoas querem ouvir o que eu tenho a dizer. Inclusive, se você quiser deixar um comentário dizendo, Vidani, eu quero ouvir o que você tem a dizer e me contar o porquê, eu ficaria muito feliz, porque reforçaria esse lado meu. Porque não é só dessa vez, dessa segunda-feira específica em que eu acordei me questionando, acordei me sentindo meio mal. É sobre todos os dias da minha vida. Olhar e falar, caralho, mas eu quero falar algo sobre algo, mas será que alguém quer me ouvir falando sobre essa coisa? E assim, a resposta bem crua pra mim e honesta é não, né? Ninguém quer ouvir você falando nada. Não naturalmente. Sou eu que, por fazer as coisas, tenho a missão de despertar o desejo em vocês, né? E aí, acho que todo mundo que se comunica, eu realmente acredito nessa missão de despertar o desejo. Ninguém acorda hoje e fala, puta, queria muito... Assim, ninguém é forte, né? Mas muitas pessoas não pensam, puta, eu queria muito ouvir o Vidani falar sobre os dias merdas dele. Mas eu preciso despertar esse desejo em você. Eu preciso, não por uma questão de marketing, também por uma questão de marketing, porque agora é meu trabalho, né? Mas não por uma questão simplesmente pra eu enganar alguém e tal. É o contrário. É porque nós somos seres vivos tão similares, a gente tem muito mais coisas a ver do que contrário, que eu me recuso a acreditar que essas questões minhas são só minhas. Então, se eu souber botar isso pra vocês e encontrar algumas pessoas que compartilham disso, isso vai me trazer um efeito tão legal, tão confortável e tal, tão, enfim. Mas o lance é que a gente se rotula. Eu acho que começa por aí a parada. A gente se rotula como alguém, ou como alguém que a gente acha que é, ou como alguém que a gente acha que quer ser, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a mexer com a comédia, eu entendi que, cara, eu quero de alguma forma ser visto como comediante, eu quero de alguma forma poder apresentar meus textos. E aí, cara, as experiências recentes que eu tive, elas foram incríveis, assim. A minha experiência em São Paulo em setembro foi de muito extrema segurança. Nem compara com a primeira apresentação que eu fiz. Eu fui muito melhor em tudo, assim, na hora de escrever o texto, na hora de aprender o texto, na hora de apresentar o texto, espaço para improviso. E aí, em Curitiba, eu fiz 2 textos diferentes. Eu resolvi me desafiar, porque eu sou um maluco, de fazer lá um texto completamente novo para a segunda sessão. E era a primeira vez que eu ia apresentar aquele texto, eu sabia que o texto não estava tão bom, e de fato até hoje eu acho que ele não está tão bom, mas eu sabia que tinha algo ali, né? Então eu fui com coragem em 2 dias, eu comecei Cara, eu fechei, eu arredondei o texto na sexta-feira e o show era no sábado. Eu arredondei lá em Curitiba, na casa do meu querido amigo Rafa, sentado na mesa da sala dele, fazendo a parada e, pô, isso aqui é legal, isso aqui cabe, isso aqui não cabe e tal, e escrevendo, digitando. E eu me dei conta de que, cara, tá tudo bem, eu consigo fazer. Olha aí que maneiro, eu me senti capaz, eu me senti competente pra isso. E essas coisas, elas não barram. Eu acho que se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, é que a minha, pelo menos, né, a minha confiança não vai ser um escudo pra eu nunca cair. Não vai ser. E isso é doloroso em algum nível. Sentir que, cara, é sobre saber perder. É sobre saber ser derrotado. E eu não sei se vocês já assistiram Ted Lasso. Eu vou tentar não dar spoiler aqui. Mas Ted Lasso, atualmente, eu considero que é a série da minha vida. Tem tudo que eu gosto. É uma série sobre comédia, sobre futebol, enfim. E aí mistura vários ambientes que me divertem, que me chamam a atenção. É muito sobre paixão, sobre lealdade, sobre carinho. Mas acima de tudo, Ted Lasso é uma série sobre saber perder. E eu me dei conta disso há cerca de 1 mês. Inclusive eu pretendo fazer um vídeo para isso pro Reinaldo Jaqueline, inclusive. E eu talvez vá adiantar o texto desse texto aqui. Na verdade, vocês entenderam, né? O texto desse texto aqui, mas tudo bem. Redundante, mas eu vou adiantar um pouco do tema, porque Ted Lasso não é uma série clichê de esporte pra te mostrar uma galera se superando e chegando e esticando a corda até o limite e chegando lá onde eles queriam sonhar com os objetivos. Ted Lasso é uma série sobre aceitar as derrotas, sobre saber perder, sobre buscar a vitória, sabendo que não depende só de você, não depende só da tua energia, da tua competência. Do outro lado, no caso do esporte, tem um atleta tão afim de ganhar quanto você, tem umas famílias tão necessitadas da grana quanto as suas. Então assim, não é uma parada só sobre esforço e vontade. São as conjecturas das situações que vão fazer com que alguns vão sair vitoriosos e outros não. E a vida também tem muitas conjecturas dessas, né? Eu
eu terminei um relacionamento amando a pessoa que a gente terminou, né? E sabendo que a pessoa também me amava, assim, eu não tenho dúvida disso. Mas a gente queria coisas diferentes pra vida e aí não deu certo. E Ted Lasso me lembra muito sobre esse sentimento de, cara, é isso. Às vezes é uma coisa que ninguém quer. Em Ted Lasso, você tá assistindo a série, você tá torcendo por eles, ninguém quer que eles percam. Mas é de uma sutileza tão grande que o roteiro coloca derrotas, tanto no caso do time, quanto no caso dos personagens, que acontecem coisas ruins com eles o tempo todo. E é sobre aprender a lidar com esse não da vida, sabe? Com esse... Cara, vai ter momento que a vida vai te dar não, vai te dizer, cara, isso aqui não rola e tal. E aí quando eu falei das nossas vitórias, dos nossos bons momentos, eles não servem de escudo, mas eles servem de degrau, né? Eles servem de corrimão. É neles que a gente se segura pra não ficar caído, pra poder levantar. É lembrar desses momentos e, peraí, pô, como é que eu tô questionando? E você pode questionar suas habilidades, tudo. Eu acho que é saudável, inclusive, você questionar, pô, sei lá, será que eu sou bom? Será que eu escolhi a melhor história pra contar no Conta das Histórias? Mas também é importante a gente olhar pro lado e pelo menos acreditar que as pessoas que estão ao nosso redor são sinceras com a gente. Não é justo com a gente que a gente olha e fale, pô, a galera tá rindo de mim por pena, tá rindo, enfim, das coisas que eu falo por pena, tá conversando comigo por dó, ou porque eu sou amigo de fulano, ou porque eu sou irmão de ciclano, A gente não merece isso, né? A gente merece ser enxergado como um ser humano que vai ter seus bons, seus maus momentos, mas é importante que a gente se enxergue sozinho como esse ser humano capaz de vencer e capaz de perder, né? E capaz de ter dias ruins e tal. Então, quando eu faço a pergunta que eu me fiz no monólogo, cara, se tudo isso de bom tá acontecendo na minha vida, por que eu tô me sentindo um lixo? Né? É porque a gente se questiona mesmo, eu acho. Eu não tenho essa resposta, tá? Mas eu tô tentando pensar em voz alta aqui. É porque a gente se questiona mesmo. É porque é normal a gente se questionar. É comum que a gente não se sinta seguro, mesmo que a gente esteja fazendo algo que a gente gosta muito, que é muito. Não, parece que, inclusive, me arrisco a dizer, principalmente se a gente tem medo, né? Se aquilo significa algo pra gente. A gente tem medo de perder. Eu costumo falar isso com os meus amigos sobre relacionamento, sobre terminar um relacionamento e tal, e falar, não, dói pra caramba, machuca, mas tem que doer, tem que machucar, tem que ser doloroso, tem que ser ruim. Porque se você for entrar numa relação, seja de amizade ou de relacionamento amoroso e tal, e não sentir nada quando ela acabar, cara, que frieza, tá ligado? Se é algo que importa pra você, que tem que doer. Eu falei disso também no programa quando eu tinha parado Mal Acompanhado. Eu tô repetindo aqui agora que eu tô sentindo isso. Mas é porque isso ajuda a explicar o porquê que a gente se sente mal, mesmo com tudo, ou com muita coisa girando. E eu acho que a principal coisa faz sentido se sentir mal, refletir sobre essa fossa, se questionar. Isso não quer dizer que a gente é uma pessoa horrível, porque é um ciclo de culpa, né? Você sente culpa por se sentir mal, e se sente mal por se sentir culpa. E aí você sente mal por um primeiro motivo, sente a culpa, aí se sente mal por sentir culpa, pensando, mas eu não deveria sentir mal, porque tem muita coisa acontecendo boa comigo. Então não tem direito de me sentir mal, não tem direito de reclamar, não tem direito de acordar hoje e me questionar. É doloroso, assim. Às vezes a gente se coloca uma capa de fortaleza e se reveste dela e fala, não, isso aqui vai me proteger. E a gente sabe que a gente tá sempre nu debaixo da roupa. Que a gente vai fazer cara de seguro, cara de confiante, mas em algum dia vai bater alguma coisa ruim, né? Vai bater um sentimento de gente que não... Enfim, que não te conhece falando bobagem sobre você, de gente que te conhece que faz um julgamento que você não concorda e fala, puta, eu gostava dessa pessoa, confiava, e a pessoa não foi justa comigo, não foi honesta, não foi verdadeira comigo, não permitiu que a minha verdade chegasse nela, né? É doloroso, cara. É muito doloroso. Eu preferia, sei lá, obviamente todo mundo, né? Preferia passar por esses momentos de forma mais calma, de forma mais madura. E às vezes não é falta de apoio, não é falta de alguém virar pra você e dizer, cara, tá tudo bem. Às vezes é você mesmo que precisa sentar e olhar e falar, não tá tudo bem. E às vezes tá bom, às vezes é isso aí, não tem que estar tudo bem mesmo. Às vezes você tem que sentir essa dor e lidar com ela e se colocar em questão mesmo.
Mas é muito importante olhar para as coisas que funcionam na vida e lembrar delas sempre pra você se colocar em, caraca, olha aí, ó. Tem que ser justo comigo mesmo. Tem que ser honesto comigo mesmo. Meet the computer you can talk to. With Copilot on Windows, working, creating, and collaborating is as easy as talking. Got writer's block? Share your screen with Copilot Vision to help spark inspiration, and use Copilot Voice to have a conversation and brainstorm ideas. Or maybe you need some tech help. With Copilot Vision, Copilot sees what you see. Let Copilot talk you through step-by-step guidance so you can master new apps, games, and skills faster. Try now at windows.com/Copilot. Popeye's Scary Good new Freddy Fazbear Box has garlic palm tenders and cheesy bites with marinara sauce. Try it before it's too late. And see Five Nights at Freddy's 2, only in theaters. Love that chicken from Popeyes. Limited time at participating U.S. restaurants. É complicado. Eu sinceramente não tenho uma solução para os dias que a gente acorda sentindo ruim. E aí, como eu falei, pode ser ruim profissionalmente, se sentindo mal pessoalmente, com família, com amigo, com namorado. Eu acho que da mesma forma que a gente se educa, tem que ter humildade para pedir desculpa pro outro, a gente tem que ter a calma para se perdoar, para conseguir se olhar e respirar fundo e encontrar o nosso suporte, quem é que traz nosso suporte, né? Nossos amigos, nossa família, quem é que serve de corrimão pra gente mesmo. E se apegar a essas pessoas nessas horas e falar, cara, olha só, você tá aí se sentindo mal, mas pô, no domingo à noite, olha o tanto de gente que foi lá te ver no Barbichas, quantos amigos foram te encontrar, e todos eles saíram me dando uma palavra de apoio, todos eles me deram carinho, todos eles, e a gente vai começar a acreditar também nas pessoas que estão ao nosso redor, sabe? Eu acho que se cercar de pessoas que são de fato uma rede de apoio, a gente esquece às vezes do significado das palavras mesmo, né? É uma rede de apoio, como uma rede de segurança, que você pode cair, ela vai te segurar. Pra isso serve tua rede, teus amigos, tua família. Se cercar dessas pessoas que te colocam, se não te colocam pra cima, pelo menos te fazem cair confortável. Mas não pode cair, cara, tá tudo bem. Nós vamos aqui, não vai acontecer nada com você. Mesmo que você tenha que se reerguer sozinho, você vai cair num lugar confortável, tá tudo bem. E às vezes é isso que a gente precisa, sabe? Aquele dia que a gente acorda e a gente só quer digitar a letra A em caps lock em todos os teclados que a gente tem disponíveis e ficar gritando tipo... Acho que a vida leva a gente por esses caminhos às vezes. E assim, eu não fiz esse programa pra ficar me gabando das coisas maravilhosas que aconteceram na minha vida. E sim pra tentar trazer pra alguém uma mensagem de que eu sei que deve ter mais gente na mesma que eu, que olha e fala, caralho, eu tô... tanta coisa boa acontecendo comigo, então por que eu tô me sentindo mal? E aí, talvez a principal dica que eu posso te dar é peça ajuda. Hoje, o dia que eu tô gravando, tem terapia. E vou tentar comentar sobre isso na minha terapia da melhor forma que eu encontrar. Apesar de já saber algumas das respostas por conta de outras sessões de terapia, então eu já senti que se eu falar sobre isso dessa forma, eu vou basicamente chegar no mesmo lugar que eu já cheguei. Mas talvez seja importante relembrar as coisas que a gente já aprendeu, né? Afinal de contas, em algum momento na escola eu aprendi o que é complexo de Golgi, e cá estamos, né? Se você me perguntar agora o que é complexo de Golgi, eu não vou responder sem roubar. Quer ver, ó? Vai ter um corte seco agora, eu vou te falar sobre o complexo de Golgi, que eu fui pesquisar. É uma organela celular presente em células eucarióticas, que é responsável por receber, modificar, classificar e exportar proteínas e lipídios vindos do retículo endoplasmático. Muito simples, né? O que é complexo de Golgi. Eu de verdade quero aprender a pegar mais leve comigo. Eu sinto que eu mereço. E é forte falar isso pra mim. É forte porque é de um lugar que contrapõe o lugar de fragilidade, de vulnerabilidade, de se mostrar fraco, né? Então é forte olhar e falar, pô... E pra mim, não tem nada mais forte do que se mostrar fraco. Vulnerabilidade é força pra caramba, né? Essa nudez, essa transparência é força. E eu não sei explicar muito bem o porquê. Mas ser vulnerável é muito forte pra mim. Porque o cara fraco, ele não... Ou ele se esconde, ou ele finge. Ele não se revela. E se dizer fraco, pô, é forte pra caralho. Eu, pô... Espero pelo menos estar sendo forte aqui pra me dizer fraco. Pra olhar e falar, pô, eu tenho
Não tem um dia desde que eu saí do meu trampo CLT de TI, que eu não questione se meu trabalho tá dando certo ou não. Não teve um dia. Hoje em dia, não é o mesmo questionamento. Ele é muito mais o que eu tenho que fazer pro bagulho continuar. É muito mais nesse tom do que no... Galera, será que eu tenho que desistir? Não é mais sobre desistir pra mim. Falei disso no episódio 100 e repito. Não é nesse estágio que eu tô mais. Mas ainda assim, é um estágio doloroso, difícil. E... sei lá. Eu não sei, no fim das contas, o porquê que eu me sinto mal. Porquê que com todas as coisas boas acontecendo por hora que eu olho por fora, eu ainda assim me sinto talvez não digno da minha própria admiração, não digno do meu próprio cuidado. Mas se serve de consolo pra mim mesmo, essa não é a única parada que acontece. Tem dias que eu tô orgulhoso pra caralho. Tem dias que eu faço uma parada que eu termino que eu falo, porra, isso tá foda, isso traz resultado. Tem dias que eu, sei lá, eu abro o financiamento coletivo do Pelada e vejo que 2 pessoas pagaram pra participar no Pelada. As pessoas gostam tanto do que eu faço que elas querem estar lá, sentadas, fazendo junto. E tem dia que eu não consigo enxergar isso. Tem dia que eu me enxergo como o menor dos seres vivos. Como o mais frágil, fraco. Como um otário que as pessoas têm que pegar no colo e cuidar como se fosse um bebê, porque senão o bebê, ele não vai aguentar a verdade. De que ele é ruim, de que ele é fraco. De que ele é incompetente. De que ele é um mau filho, de que ele é um mau irmão, de que ele é um mau namorado. De que ele é um mau dono de casa, de que ele é um mau... que ele é mau. De que ele não é bom. Então... se alguém descobrir o porquê que a gente se sente tão mal assim, eu imagino que tem várias questões, né? Não é? E aí passa desde procurar ajuda e entender eventualmente um diagnóstico. Ou entender que a tristeza faz parte da vida. E que às vezes a gente vai ficar triste sem um motivo claro, aparente. Mas pela somatória das coisas, pelo cansaço. Pelo dar murro em ponta de faca, pela inveja. Caralho, gente, na moral, vou falar um bagulho pra vocês, tá? Tem dia que eu sou invejoso pra porra, tem dia que eu olho pra alguém fazendo um bagulho falando, caralho, eu queria estar fazendo esse bagulho, que merda, eu queria estar fazendo esse negócio. Eu queria estar ali onde esse cara tá. Esses dias eu vi um post, muito bom, inclusive, que era uma imagem no Instagram falando, demora porque não estamos trapaceando. E eu acho que é com essa frase que eu quero ir pros finalmente isso aqui, porque... demora mesmo pra gente construir confiança, pra gente construir... porque esse processo ele talvez leve a vida toda, porque nós não estamos trapaceando na vida. A gente é a única pessoa que sabe a nossa verdade pura, específica. O único cara que deita a cabeça no travesseiro com você e escuta os seus pensamentos é você. E talvez um gato que durma no seu travesseiro também, que pode ser que ele escute por tabela, porque gatos, né? Mas tirando isso, é você, cara. Você é a única pessoa que entende a escuridão e a imensidão do seu silêncio mental. Mas ninguém vai entender. Por mais que você compartilhe, por mais que você fale, mas ninguém vai entender. Mas se te conforta, o outro alguém tem a própria escuridão e imensidão do silêncio dele. Da solidão dele. E aí, se a gente compartilhar solidões, será que a gente não encontra cantos em comum? Né? Pra gente pelo menos se apoiar. E aí aos poucos nós vamos virando corrimãos pros outros e... tentando sair desse lugar, né? Desse momento bad de... pô, lembra aí que você não é esse saquinho de lixo não, esse pozinho de chorume, você não é não. Você é um cara maneiro, olha as coisas que você faz. Ó como estão te olhando. Ó pro que estão te convidando. E não é só o convite pelo status, e sim é o reconhecimento de... olha o teu trampo como é bom, cara. Olha como você é um bom amigo, olha como você é uma companhia legal. As pessoas te querem por perto. E no fim não é só isso que a gente quer? Que nos queiram por perto? E querer alguém por perto também? Enfim, muita alegria. O bom dos dias ruins é que eles passam. E o ruim dos dias bons é que eles passam também. Obrigado por ouvir este episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia é essa, de levar esse papo leve, improvisado, seja sozinho ou com qualquer camarada que topar gravar. Me siga nas redes sociais, eu sou @Príncipe Vidani e o programa é @Cabeça do Vidani. Dê 5 estrelas e siga o programa no Spotify, assim como em qualquer outro agregador. Me ajuda muito a fazer a audiência do programa crescer. Comente tanto nas redes sociais quanto na área de comentários do episódio no Spotify. E me diga o que você achou. Imagina que legal seria eu publicar mais episódios por mês ou mesmo por semana?
Isso é possível através do nosso financiamento coletivo. Considere ajudar com qualquer valor a partir de R$1 que couber no seu orçamento de uma das 3 formas disponíveis. O Apoia-se, que é o apoia.se/dentro da minha cabeça. O Patreon, que aceita moeda estrangeira, que é patreon.com/dentro da minha cabeça. E a chave Pix, que é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com. Aliás, se tiver algum feedback ou oportunidade comercial, envia lá para o cabeçadovidani@gmail.com. Se você apoiar com R$20 ou mais, você fica habilitado para participar do grupo exclusivo para apoiadores no Telegram, o Grupo de Neurônios. Tem link para o grupo direto na página do Apoia-se, mas se você não tiver colaborado por lá, você pode me mandar uma DM, enfim, mandar e-mail que eu te mando o link do grupo. Tenho também produtos à venda na Podcast Store. Acesse podcaststore.com.br e confira nossas camisetas, ecobags, bottoms, pôsteres, canecas e imãs. Para facilitar a tua vida, tudo que eu falei aqui tá bem descrito no site dentrodaminhacabeça.com.br. Não se esqueça que toda sexta-feira tem saído aqui no feed o Pensamento Extrusivo, que é um spin-off do Dentro da Minha Cabeça em que a gente troca recomendações, que também, assim como esse programa, está disponível em vídeo através do Spotify. Eu tenho feito lives no canal do Jovem Nerd na Kik 3 vezes por semana. Entra lá e segue o canal para ser notificado toda vez que tiver live, vai me assistir. kik.com/Jovem Nerd, tem link na descrição. Alegria e tranquilidade até o programa que vem e valeu!